Segundou, hoje é dia de você retomar as suas atividades físicas, mas também é um dia de Podiumcast, o seu podcast esportivo favorito. Eu sou Pedro Malta, estou com um convidado muito especial aqui hoje. Ele é médico do esporte, ele é empresário, ele é de tudo um pouco. Doutor Diego Dias, se apresente aí para a galera, Diego. Opa, muito obrigado, Pedro, pelo convite. Fiquei muito honrado quando você fez o convite de participação aqui no podcast. E, bem, meu nome é Diego Dias, e sou médico do esporte. Trabalho também com a parte de intervenção em dor. E, como você disse, tenho aí já há 2 anos o Instituto Diego Dias, que é a minha clínica, onde nós fazemos aí essa atuação dentro da área de medicina do esporte, também voltados um pouco para a área de estética, e recentemente nós ampliamos aí agora mais para esse cuidado voltado à lesão e procedimentos de intervenção em dor. Lá a gente conta aí com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra e diferentes especialidades. Muito bom. O homem, ele se fosse para falar do currículo dele aqui, ia demorar quase o episódio inteiro. Então, vamos deixar resumido dessa forma. E, Diego, quem hoje te procura, quer uma consulta com o Dr. Diego, onde encontra? Tem rede social? Tem sim, pessoal. Então, o perfil é @Dr. Diego Dias Esporte. Ou o da clínica, que é o @Instituto Diego Dias. Por meio desses 2 arrobas, você consegue aí localizar e pegar os contatos para poder fazer aí algum agendamento, caso precisem. Diego, você falou da dor, bacana, eu acho muito interessante o que você faz lá no consultório. E isso choca muito choca assim, uma palavra até errada, mas faz muito sentido pro meu público tratar a dor. Por quê? Eu trato muito obesidade. Eu acho que o carro-chefe hoje do meu consultório é a obesidade. E o obeso, ele tem dor articular, né? Chega muita demanda de tratamento de obesidade, emagrecimento para você também? Eu acho que esse público, em especial, é um público que até pela própria sobrecarga articular que a gente vai ver, joelhos, tornozelos, é um público que demanda muito dessa necessidade, né? Então, a partir desse efeito de sobrecarga, com certeza eles acabam tendo essa necessidade, de algum modo, de cuidado com essas articulações. A quantidade de pacientes que chegam com processo de artrose, né, de degeneração dessas articulações é realmente significativo. E até para que a gente possa trazer uma orientação adequada de prática de exercícios físicos, a gente precisa olhar isso primeiramente. Não adianta só deixarmos a prescrição de realização desse exercício se a gente não vê se esse paciente necessariamente tem uma condição clínica ou ortopédica de realização desse exercício. Muitas vezes a simples prática de um exercício aeróbio, ela é algo completamente fora de possibilidade para essa pessoa. Porque devido a essa dor, a intensidade de dor, que a gente geralmente avalia por meio de uma escala que a gente aí coloca de 0 a 10, né, a escala visual analógica, esse paciente vai definir para a gente esse nível de intensidade. E esse paciente já não está acostumado com a prática de exercícios físicos. Quando a gente, então, além disso, ele ainda tem esse elemento de dificuldade, vai ser muito difícil a gente conseguir ter uma adesão desse paciente a essa mudança de hábito necessária, que é a prática do exercício físico. Certo. Então o paciente ele já está sentindo dor, o paciente ele está obeso, está sentindo dor, o condicionamento físico dele tá lá embaixo. Falar faça exercício não é uma tarefa tão simples, né? E por mais que a gente estimule essa introdução ao exercício, aquele início ele acaba associando a uma coisa ruim, porque por muitas das vezes o exercício é mal prescrito, em questão de volume, intensidade, e ele vai atribuindo aquelas adaptações iniciais, aquela dor inicial, a uma coisa ruim, negativa, e acaba desistindo. Isso é um caminho até comum. Como você acha que esse caminho que o paciente tem, essa tendência a desistir, pode ser revertido? Como que essa mudança no estilo de vida e a introdução à atividade física pode ser feita para esse tipo de público?
Olha só, isso que você falou é realmente muito interessante, que é essa associação, né, com algo negativo, né? Essa pessoa, essa criação, acho que para qualquer indivíduo, né, estabelecer uma meta e ter uma criação de uma rotina é essencial para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Seja para um estudante que quer passar no Enem, seja para alguém que quer, sei lá, comprar um carro, qualquer pessoa, de alguma maneira, ele precisa estabelecer uma rotina de vida, criar um planejamento para que ele consiga executar. Então, o primeiro passo é realmente colocar isso dentro de uma rotina. Agora, essa associação com algo negativo, é importante que a gente consiga realmente olhar para esse paciente e entender o porquê, né, dessa dificuldade. É claro que, como você mesmo colocou para a gente, essas dificuldades pela adaptação, né, a própria adaptação ao exercício, nosso corpo ele quer voltar para o estágio de repouso. Então, sempre vai ter aquela sensação, né, de morte iminente. Então, no início, o exercício traz isso. Mas é diferente da dor não relacionada à prática natural e normal do exercício. Mas uma dor persistente, algo que te impeça de realizar um movimento, é esse ponto que eu acho que a gente precisa trazer um controle e uma possibilidade de ser algo agradável para a realização do paciente. Então, a partir do momento que a gente tem esse olhar de ajudá-lo no estabelecimento de uma rotina diferente e proporcionar para ele qualidade nesse movimento, isso eu acho que aí sim a gente está fazendo um trabalho bem realizado. Muito bom. Esse estágio inicial, a musculação, a gente tem que lembrar que a musculação também melhora a aptidão física, também melhora a capacidade cardiorrespiratória, né? Existe muito mito, a musculação não vai melhorar a minha aptidão cardiorrespiratória, não vai melhorar meu condicionamento. Musculação faz isso, né? Então, a gente pode iniciar o paciente com a musculação. Eu vejo muito essa falha da prescrição do treinamento. Já querer começar ali fazendo altas cargas, a ansiedade de progressão de carga. Muitas das vezes o paciente ele sente que não está evoluindo, mas ele está evoluindo. Isso é um processo lento. E é essa pressa realmente de evoluir a intensidade rápido demais. É, por exemplo, um dos exemplos de lesão comum no próprio CrossFit também. Que eu gosto de colocar esse exemplo, porque existe essa disputa, né? Pouco saudável entre musculação e CrossFit, mas é uma verdade, às vezes, o paciente que não tem preparo físico ou que ele já entra logo nessa forma de exercício físico, que tem aí multiarticular, são vários tipos de movimentos executados ao mesmo tempo, e a pessoa quer progredir uma carga rapidamente. Isso é um erro fatal, é certeza de lesão. Vai dar ruim. É lesão certeza, né? O CrossFit ele faz vários movimentos que, por mais que a ciência diga que não são movimentos propensos a gerar mais lesões que outros esportes, faz muito movimento que, se não for muito bem executado, vai dar ruim. E o que acontece no CrossFit? Tem que fazer 300 agachamentos, vamos supor, né? Cara, até o 10º ali tá perfeito, até o 20º maravilhoso. Ali no número 50, você já tá cansado, fadigado, você vai jogar seu tronco para frente, você vai estragar o movimento correto da sua coluna e ali tudo vai começar a dar merda, né? Então tenha calma, faça o que você consegue primeiro. E se a gente pensar que tudo que se busca alta performance nunca foi e nunca será significado de saúde. Então, é algo que isso precisa ficar claro na nossa cabeça. Então, buscar alta performance, gente, não é sinônimo de saúde. Isso é só a indústria da propaganda que quer colocar na nossa cabeça que a alta performance é a saúde de verdade. Mas, uma vez que você está executando várias repetições, muita carga, isso sempre vai proporcionar um nível de lesão. Então, acaba que é inevitável acontecer algum tipo de lesão muscular, articular. Isso em algum momento vai existir, seja na musculação, seja no futebol, seja no CrossFit, qualquer um que vá ter essa exigência, né? A gente vai acabar vendo esse tipo de evolução. Esses dias um amigo meu,
chegou em mim, eu acho que ele viu aquele vídeo do Ronnie Coleman. O Ronnie Coleman, ele tá na cadeira de rodas, né? E recentemente ele foi subir num palco e ele subiu quase engatinhando. Aí o amigo meu olhou e falou, nossa, como é que pode Ronnie Coleman, um cara super atleta desse jeito, um cara super saudável. Então, não é, né? No Ronnie Coleman não, Que não, tá. não tem nada de saudável. É fitness, mas é um limbo entre os dois, É né? O isso aí. fitness e o, E a e o saúde. saudável. Exato. Bom, o obeso, a gente comentou aqui sobre exercício físico, obesidade. Hoje em dia o cenário da obesidade está assustador, né? Queria saber como que você enxerga. Será que o mundo moderno, o mundo atual, está contribuindo para existir tanto paciente em estado de obesidade? Se a gente vê, por exemplo, um vídeo da década de 70, Goiânia, Brasil, a gente não vai ver uma quantidade tão grande de obesos quanto a gente vê em um vídeo que passa de uma avenida hoje, por exemplo, em Goiânia, né? Vamos colocar esse exemplo nosso aqui regional. Então, se a gente para pensar que, na verdade, todas essas adaptações tecnológicas e de facilidade, né, que o mundo atual vem trazendo, a inatividade, a redução do gasto de energia e os alimentos cada vez mais calóricos, essa associação, ela é a grande contribuidora para esse boom de obesidade que a gente vê, seja adulta, seja infantil. Então, essa alimentação hipercalórica, rica em açúcares, rica em gordura, rica no fast food. Então, é inevitável que essa junção dessas duas coisas, ela caminha realmente para um cenário de cada vez uma piora, né? Dados esses como, por exemplo, a expectativa de vida americana, por exemplo, agora começa a entrar num estágio de queda, né? Pela primeira vez a gente vê que a expectativa de vida do americano não necessariamente veio aumentando. Agora a expectativa de vida do americano, ela apresentou uma queda. E justificativa para isso, justamente a gente pode levantar como um dos fatores a obesidade. O nível de obesidade é enorme, né? E as doenças cardiovasculares e metabólicas, consequentemente, aumentaram. E olha que paradoxo interessante. Os Estados Unidos é o número um em fitness, né? É o número um em quantidade de academia, em quantidade de mercados de suplemento, né? E olha que paradoxo interessante. E o Brasil continua caminhando na mesma proporção, porque o Brasil é o número 2. Só que se você puxar os dados de obesidade, Goiás hoje, já que a gente citou, 37% da população masculina, pelos dados de 2019, ou seja, ainda não considerou esse boom de obesidade da pandemia. Sim. No público masculino já tinha 37% de indivíduos obesos. Isso é um número que assusta, né? E a gente pegando justamente esse cenário da pandemia, né, que trouxe realmente assim uma mudança no perfil das pessoas, não só psicológico, como realmente a inatividade que veio acompanhada, né? Teve até uma pesquisa feita que mostrou que a intenção das pessoas de início do exercício físico, ela até que foi mais alta, porém essa prática de realização do exercício físico não necessariamente acompanhou na mesma proporção. Isso é algo que preocupa realmente. Isso deixa a gente em estado de alerta. Eu acho que realmente tanto a população quanto o meio médico precisam realmente cada vez estar trazendo, né, esse nível de esclarecimento maior para a população, e iniciativas como essa aqui de trazer esse tipo de informação para a população é extremamente válida. Bacana. Ansiedade e obesidade são duas coisas que andam bem juntas, né? Casadinhas. É aquela coisa, a paciente foi no psiquiatra melhorar a saúde mental. O psiquiatra foi e mandou ela fazer exercício. Ela foi para academia, percebeu que precisava de um personal, contratou o personal. Treinando com um profissional da saúde, ele é educador físico, ele orientou a fazer uma dieta. Foi pro nutricionista. Então, tá tudo interligado, médico, educador físico, nutricionista, tá todo mundo ali junto. Se esse trabalho conjunto existe, muito bom para quem está fazendo esse tipo de acompanhamento. E exercício físico é remédio, né, Diego? Acho que tanto um dos que eu diria assim, se a gente quer a fórmula para
para não só a juventude, mas para uma longevidade saudável, o exercício físico ele entra como essa pílula mágica, né? Que é tão procurada, as pessoas tanto querem essa pílula mágica da saúde, do bem-estar, da longevidade, e ela está aí. O difícil é que, na verdade, não é só tomar. É um remédio um pouquinho mais árduo para se praticar. Tem que suar a camisa para poder fazer, tem que sentir dor para poder... dor no bom sentido, não dor crônica, mas tem que sentir o esforço para poder realmente ter os seus benefícios, mas é essencial. Essencial. Você falou essa parte, tem que sentir dor. Existe a famosa frase do fisiculturismo, no pain, no gain, né? E isso não é verdade. Não é sem dor, sem ganho. Se você tiver dor, provocando dor, gostando daquela dor, pode esperar que a lesão tá chegando, né? Pode esperar que a lesão vai vir, não vai ter jeito. E... Bom, estamos falando no cenário de obesidade, todo esse contexto, né, o sedentarismo andando junto. Cara, existe um estudo muito bacana que mostra, tem 2 grupos, o sedentário e o tabagista, o cara que fuma. Qual que tem a maior chance de morrer? Cara, o sedentarismo ele é mais grave que o tabagismo. Sim. E aí você vê aí comerciais de cigarro, até hoje isso não existe mais não, né? Reduziu bastante. Mas é um ato que todo mundo julga como deletério para a saúde. E o sedentarismo tá ali, normal. A pessoa convive com o sedentarismo e não tem essa cobrança. Pô, vamos atrás de melhorar a saúde? Não, então vamos fazer um exercício. Isso acontece com pouca frequência, infelizmente. Eu acho que o estímulo e uma campanha, né, do próprio Ministério da Saúde, ela é muito necessária. Eu acho que já passou realmente da hora de começar a ter um incentivo maior à população, né, como um todo. Se a gente pensar no nível de economia que o governo poderia ter com incentivo à prática de exercícios físicos, criação de estruturas realmente aí sustentadas com financiamento público ou da própria iniciativa público-privada, isso poderia trazer uma economia gigantesca para o SUS, isso poderia trazer uma economia gigantesca para os planos de saúde. Prova disso é que alguns planos eles já começaram a fazer o incentivo à consulta dos seus pacientes com um nutricionista, né? A gente já vê alguns convênios já que já têm incentivado seus beneficiários a fazer consultas periódicas com o nutricionista. Então já demonstra que financeiramente para o próprio convênio isso é um benefício. Trazer esse cuidado com a alimentação, trazer a prática de exercício físico para esse grupo populacional vai trazer economia, porque afinal a gente vai ter aí um benefício cardiovascular gigantesco, nós vamos ter uma prevenção de doenças aí crônicas não infecciosas, que são aí as doenças metabólicas como diabetes. Então esse pacote todo vai trazer um aumento dessa expectativa de vida com certeza. Uhum. Educar, orientar a população, acho que para todos os âmbitos assim de doenças da medicina, quase sempre você está lá, mudança de estilo de vida, né? E são coisas simples, por exemplo, as pessoas hoje não sabem ler um rótulo ali, ver quantidade de calorias, gordura, podem até olhar ali, mas não sabem interpretar. Essa mudança que teve nos rótulos de colocar aquela lupazinha grandinha, alimento rico em açúcar, né? Eu acho que essa parte chocante que eles fizeram agora de mudar e colocar mais destacado, vem fazendo com que as pessoas prestem mais atenção na hora de comprar um alimento. Isso traz, né, essa mudança realmente, ela foi muito importante. Eu acho que essa mudança na lei, ela foi genial. Acho que é a partir de iniciativas assim que a gente pode começar a trazer uma certa conscientização melhor em relação ao que se está ingerindo, né, aquilo que está indo para a mesa, aquilo que o pessoal está comprando, levando para casa. Perfeitamente, bem observado. E para a pessoa que está obesa, para você que está acima do peso, está sedentário, você quer viver mais? Faça exercício. Se você quer viver mais, perca peso. Você quer prevenir infarto, você não quer ter um infarto? Faça exercício. Você não quer ter um AVC? Faça exercício. Você que não quer ter uma demência, um estado neurológico
uma doença degenerativa, faça exercício, não tem outro remédio. Te contar uma história, tem uma cidade, eu assisti um documentário esses dias para trás, tem uma pequena ilha no mundo que ela é líder. Se você abrir o site lá do World Obesity, você vai ver que ela é disparada a cidade que tem mais pessoas em obesidade, e esse número chega a 70% da população. O que aconteceu na cidade? Eles foram fazer uns minérios lá, de explorar o solo para um minério de fosfato, se eu não me engano, de fósforo, se eu não me engano, e aí, pô, detonaram com a vegetação da ilha. Acabou, nada mais cresce lá. Então a ilha depende de importações, né? E, bom, isso se tornou muito caro, porque essa ilha fica bem longe da capital mais próxima, não vou saber direito falar a distância. Mas então eles vivem só com ultraprocessados, e aí você chega num índice de 70%. E mais, é a cidade do mundo, o país do mundo que mais fuma. É o índice de tabagismo. Então você tem um cenário perfeito para todo mundo infartar, ter um AVC. É uma população fadada, na verdade, a um triste fim, na verdade, uma catástrofe, né? Pois é, Diego. Uma tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Então, o exercício é remédio, a gente conclui aqui, isso é unânime. E, assim, e tem dose, assim como qualquer outro remédio, né? E isso, assim, já é definido. E é uma coisa importante a gente colocar para as pessoas, porque aquela pessoa que está em início de prática de exercício, não necessariamente é aquela que vai ter o benefício estético, gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma prescrição de 150 minutos semanais, né, de moderada intensidade, a gente não está falando daquela pessoa que vai conseguir obter os benefícios estéticos todos relacionados ao exercício. E isso é importante se diferenciar. Quando a OMS fala de uma realização, né, de 150 minutos semanais, vamos dividir isso aí então em 5 dias, 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Isso não necessariamente significa que a gente vai ter aquele corpo fitness, né? Então, é importante quando a gente coloca esse nível de prescrição, é o mínimo necessário para se obter um benefício que a gente está dizendo do ponto de vista de prevenção de doenças. Então, é diferente daquele corpinho legal que está querendo adquirir na academia. Então, isso é muito importante a gente diferenciar, porque uma vez uma paciente já me falou isso. Mas eu só não preciso fazer tantos minutos. Eu falei, mas a estética vai um pouquinho acima. Você precisa de 150 minutos para deixar de ser sedentária, né? E eu, inclusive, para meus pacientes, eu gosto de dar esse número até um pouquinho a mais, porque você vê com muita facilidade o paciente que tem o número 150 e ele não consegue bater esse número toda semana, né? Cara, você não sabe do sedentarismo, né? Tipo, tá saindo, tá no caminho certo, respeito, maravilha, acho ótimo, mas ainda não chegou lá. E uma coisa que a gente pode citar é justamente esse caminho para se realizar o exercício. A gente precisa incentivar. Mas até voltando um pouco no que a gente disse, como executar isso, né? Eu acho que entra aí o papel dessa criação de uma cultura realmente, assim como as pessoas já fazem mulheres vão no seu ginecologista anualmente, o homem a partir dos 40 ali com o urologista, é preciso criar essa cultura de antes do início, né, do exercício físico, passar com o seu médico do esporte. Então eu acho que isso é algo importante de se criar dentro da população, o que essa especialidade tanto tem a oferecer para a população. E que vai justamente além de necessariamente só fazer essa orientação que a gente vê nas diferentes especialidades, essa indicação, mudança de hábito de vida, início de exercício físico, mas como executar isso? O que avaliar para poder se trazer as especificidades, né, que essa pessoa precisa, o que essa pessoa realmente ela precisa fazer para prevenir uma lesão, qual nível de intensidade praticar, até quanto de frequência cardíaca podemos estabelecer. Eu acho que vai aí o que a especialidade, a medicina do esporte tem a oferecer para a população. Perfeito, e não cabe a gente ficar só com os atletas, né? Muitas pessoas acham, médico do esporte, você mexe com atleta, né?
Gente, a cada 1.000 pessoas, quantos são atletas, né? Então a gente também maneja pessoas comuns, porque também somos médicos do exercício, né? E o exercício, o que que é o exercício? É a atividade física programada. Você que trabalha pegando peso, isso não conta como exercício. Exercício você tem que programar, falar, hoje eu vou correr 30 minutos, você calça seu tênis e vai de forma programada. Dessa forma, igual você falou, monitorar a frequência cardíaca, muita gente olha no Apple Watch ali, tira a fotinha das calorias, mas nem faz ideia que o mais importante de você ter no Apple Watch é um medidor da frequência cardíaca, para você monitorar em qual é seu nível de intensidade naquela atividade física, naquele exercício físico. Porque uma coisa isso que você disse é fundamental, porque às vezes o trabalhador braçal, ele acha que não, eu não preciso fazer exercício físico, eu já faço muito esforço o dia todo. Mas é diferente. O benefício que se tem com a prática do exercício é em função dele ser uma atividade ritmada, aquele ritmo, aquela cadência de frequência. Isso é que traz as adaptações cardiovasculares capazes de proporcionar toda essa adaptação. Trazendo aí essa prevenção das doenças cardiovasculares e etc. Então, é preciso realmente isso, estabelecimento de tempo, cadência, ritmo, intensidade. Então, tudo isso é que vai contribuir para que o exercício realmente ele seja efetivo. Não é só chegar lá e fazer, né? Eu gosto muito de falar que exercício é remédio, assim como qualquer remédio tem a dose certa. Às vezes uma pessoa toma medicação para algum problema de saúde, ajusta uma dose, ou então até diminui a dose, ou então troca o medicamento. A gente pode trocar também, né? A gente flutua em diversos esportes. Você que fala que não se encaixou com nenhum tipo de esporte, nenhuma atividade física, nenhuma coisa que você pode se tornar mais ativo, procure um médico do esporte, Dr. Diego, um ótimo profissional para te orientar qual esporte você pode fazer. São tantas as opções que não é possível que não tenha uma opção que vai enquadrar. Mas eu já tentei de tudo, doutor. Eu não gosto de nada. Me dá um remédio. Isso é muito frequente. É a pílula mágica que a gente estava falando. Essa pílula, se a gente conseguisse encontrar ela, eu vou te dizer, o prêmio Nobel. Você sabe, Diego, eu fui num congresso esse ano e depois eu te falo em off qual foi. Uma das aulas foi Exercise Pills, a pílula do exercício. O cara ficou 40 minutos defendendo um ponto de que você tomaria uma pílula e ela simularia todos os efeitos do exercício. Cara, tem possibilidade disso ser real? Cara, eu acho que eu vi algo parecido, assim, foi num congresso, acho que no Brasileiro de Medicina do Esporte, se eu não me engano, ou se foi no de Nutrologia, alguma coisa assim, que hoje vem se tentando, na verdade, trazer isso, né? Acho que, inclusive, algumas medicações, até a hipertrofia, né? Tão desejada hipertrofia, hoje os inibidores da miostatina aí, que estão à tona, que está se tentando a todo custo esse desenvolvimento, hoje eles vêm justamente com essa roupagem, né? Essa intenção de trazer aí os benefícios capazes que o exercício físico pode proporcionar. Acho que está longe ainda da gente conseguir dizer que vamos chegar num ponto que essa movimentação ela vai ser trocada pelo simples hábito de engolir. Então acho que isso ainda está meio distante. Pode ser que mude, mas hoje, 2024, isso não tá longe de ser real. Uma pílula não simula todos os efeitos cardiovasculares que um exercício promove, né? Você comentou da classe de medicação aí que vem sido bastante estudado e eu queria fazer um ponto que o pessoal usa esteroide, usa testosterona, achando que vai ganhar massa muscular, achando que aquilo lá é o segredo de tudo, mas a testosterona ela não vai fazer criar músculos. A testosterona é um agente anticatabólico, você vai deixar de destruir as suas células e por isso pode ser que potencialize a hipertrofia muscular. Aumenta a síntese proteica, você vai realmente produzir mais proteínas para aumentar ali a quantidade de massa, mas, cara, é a cereja do bolo quando o bolo é de cereja, né? A testosterona não faz mágica, né, doutor? É isso. Hoje, e até uma coisa assim que por vezes incomoda muito, na verdade, porque existe aquele perfil de paciente que ele quer por tudo chegar e achando que isso é a solução.
dele. Ele tem um determinado evento que ele quer ir e com um mês ele tá achando que esse é o caminho da solução dele e que isso vai se resolver ali naquele período com a simples dosagem de uma medicação. Gente, eu acho que isso a gente precisa pensar com muito cuidado. Essa utilização, né, a população precisa entender que o uso dessa medicação, ela não é isenta de riscos e de alterações. Eu sempre escuto muito às vezes isso, né? Mas o Arnold, ele tá aí, ó, já com a idade. Então, gente, a gente não pode basear numa população inteira. E se você parar para pensar no tipo de assessoria que às vezes esse cara já recebeu durante toda a vida dele, é difícil a gente poder colocar esse ponto, né? Ele é um ponto fora da curva ali, mas não dá para a gente realmente generalizar. E só puxar um assunto rapidinho, esse tipo de comparação eu acho muito bacana, porque o paciente ele já chega com um argumento pronto, armado, né? Quando eu falo assim, ó, testosterona vai te causar problema de fertilidade. Mas o Sebum, campeão do Mister Olímpia, acabou de ser pai. Eu também conheço uma senhorinha que fuma há 50 anos e não tem nada no pulmão. Mas não é essa a regra, né? Então, testosterona vai causar, sim, infertilidade. E não só isso, eu acho que nós podemos citar aí alterações psiquiátricas, alterações neurológicas, alterações endócrinas. Então, o perfil lipídico dessa pessoa ele vai estar alterado? Vai. Uma coisa que eu tenho visto muito são colegas vasculares realmente citando muitos casos de trombose, muitos casos de isquemia mesentérica, que é uma isquemia, né, da alça intestinal, embolia pulmonar. Então, isso não é a parte feia do uso do esteroide que é revelada. Não é isso que lá na academia vai estar sendo mostrado, porque esse aí ele foi para o necrotério, né? Ele não está lá na academia desfilando. Então é importante que se pense nisso, porque a população às vezes só tem esse acesso ou vê o lado bonito do uso. Mas tem muita coisa ruim por trás e em relação à sua expectativa de vida, em relação à sua qualidade de vida, em relação aos colaterais e a todos os malefícios que essa medicação pode trazer. E é diferente a gente falar de uma dose estudada que é utilizada para terapia de reposição de testosterona. Isso em casos de não produção, gente. Isso é diferente dessa utilização suprafisiológica. E hoje, uma coisa que inclusive as sociedades médicas têm tentado combater, que é justamente essa argumentação que até alguns colegas médicos têm utilizado com o paciente de falar que é uma reposição. Não existe isso, só se repõe aquilo que não se produz. Modulação hormonal. Modulação. Tem gente que fala isso, mas... modulação. Modular o quê? Né? Assim, se vai já colocar isso para o paciente, diga os termos corretos, fala que está fazendo uso suprafisiológico e ponto. É isso que não está certo, né? Não é esse o caminho que a gente espera e faz parte da nossa profissão não trazer malefícios, né? Eu fico bastante indignado quando eu vejo esse tipo de coisa, porque o que é o comum dentro de uma academia? Vamos no Smart Fit da vida. Uma pessoa chega em você e fala, vamos tomar um veneno? Aquela pessoa tá vendendo não é porque ela quer seu bem, não. Ela vai ganhar dinheiro em cima. Beleza, você vai, compra, acredita no cara, ganha um peso, fica ali retidão, porque o esteroide vai fazer isso. Você tira umas fotos legais ali e isso é insustentável. Passou uma certa quantidade de tempo, você retorna ao seu peso, só que com todos esses colaterais que quem te vendeu não te contou. Quando isso sai de dentro do consultório, existe hoje muito conflito, muito interesse, vários viés em prescrições. Médicos que andam ganhando muito dinheiro através de mercado magistral, que é a manipulação, olha ali seu exame e fala, tá tudo bem, esses 40 exames aqui estão todos normais. Toma aqui, seu receituário para casa. Aí dá aquela receita de 30, 40 comprimidos por dia, né? Isso quando sai de dentro do consultório me deixa bastante preocupado, na verdade.
É muito comum a gente chegar, o paciente chegar para você já com aquele, doutor, tô tomando só isso aqui. Aí chega, tá aquele bando de baboseira, às vezes no meio da baboseira tem uma oxandrolona, tem alguma coisa. A pessoa, momentaneamente, ela nota resultado. Ela tem uma prescrição extremamente encarecida de coisas que não funcionam, mas ali no meio tem alguma coisinha provocando algum efeito benéfico para ela. Momentâneo, estético momentâneo, né? Desconsiderando toda aquela parte de doenças, efeitos colaterais que podem vir. Muitas vezes são justamente subdoses de várias coisas que não estão funcionando para nada, na verdade, né? Então, são vários compostos que têm uma suposta indicação para determinados benefícios, mas que nas doses colocadas não tem qualquer evidência científica de que funcione, fora que a evidência de um manipulado, de um fitoterápico, já é um nível de evidência mais baixo. Então, a gente já não tem um nível de evidência tão claro com a utilização daquele tipo de medicação. E em subdose, então, aquilo não vai funcionar nunca. Então, não é aquilo que vai estar ajudando. E é muito comum a gente receber paciente que chega realmente assim com várias lista de vários compostos, e isso chega a assustar, gente, porque são coisas que podem trazer, inclusive, uma sobrecarga hepática, sobrecarga renal. Então, nada disso está passando isento ali pelo seu corpo, né? Tudo ali existe a necessidade de ser metabolizado, de ser eliminado, e de alguma maneira aquilo vai ser eliminado. Exercício é de graça e funciona. Olha que notícia boa. Ó, maca peruana, testosterona, nada dessas porcarias aumenta a testosterona não, e, né, esquece isso aí. A prática do exercício físico em si, ela pode aumentar a testosterona. O indivíduo que está sedentário, muitas vezes, e que está com a dosagem de testosterona baixa, essa dosagem de testosterona, se você fizer ela após a introdução de exercício físico, é uma das estratégias que a gente faz quando o indivíduo está sedentário. Você faz uma segunda dosagem, e naquela segunda dosagem pode ser que já tenha elevação. Então, simplesmente pela realização e pela prática do exercício físico, a gente já pode observar uma elevação dos níveis de testosterona. E não necessariamente existe um hipogonadismo com necessidade de reposição hormonal. E porque esse ponto de definição, se o paciente precisa ou não de uma reposição, é fundamental a gente precisa dar esse diagnóstico para a pessoa. Porque dar esse diagnóstico significa que eu estou dizendo para ele, olha, a vida inteira você vai precisar utilizar essa medicação. Então, você não vai interromper esse uso simplesmente estou fazendo e agora vou parar. Não, se houve esse diagnóstico de um hipogonadismo, de uma baixa produção, seja aí pela etiologia que for, há necessidade de uma utilização para o restante dos seus dias, restante da vida. Sim. E o paciente que ele tem o hipogonadismo, que ele tem a testosterona baixa, cara, ele é muito sintomático, né? O paciente verdadeiro que precisa de uma reposição de testosterona. E tem muito influenciador que usa testosterona, fala abertamente, fala que nunca vai largar aquilo lá, que aquilo lá é a fonte da vida, a fonte da juventude. E não é bem dessa forma, né? A testosterona em níveis normais, ali tem um intervalo até grande, né? 300, 800, 900, depende aí de qual literatura, qual referência você usa. Não existe diferença em você flutuar nesses níveis. Na verdade, o exame de testosterona ele é um exame até um pouco polêmico, controverso. Por exemplo, existe testosterona baixa em mulheres? Não existe testosterona baixa em mulheres. A gente pede testosterona em mulheres para quando a gente está suspeitando de testosterona alta, né? Ah, mas minha testosterona veio de 35. Beleza, você é mulher, a testosterona vai estar baixa mesmo. E a gente não tem nem meios bioquímicos laboratoriais para uma dosagem de testosterona dessa quantia baixa. Então, te enganaram. Os kits não foram feitos para conseguir fazer essa definição de quantidades tão baixas. Então, não há um fundamento em dizer que a mulher ela está com a testosterona baixa. Interessante você dizer isso, né, do indivíduo que ele faz a utilização e pronto, e afirma para ele mesmo que ele não vai parar. E aí a gente entra na situação de dependência química. Dependência. E é aí que a gente pode dizer e falar das consequências psiquiátricas de utilização da testosterona. Porque definitivamente existe tanto uma questão estética
né, que o indivíduo busca, quanto a sensação da utilização de testosterona, que se torna, na verdade, um vício. A gente tem uma estimulação de sistema nervoso simpático, né? Então, esse indivíduo ele está mais ligado quando ele está fazendo utilização de testosterona. Há uma estimulação de sistema nervoso central. E por isso, um dos efeitos prováveis dessa utilização pode ser insônia, pode ser estados de ansiedade. E toda essa estimulação, ela acaba trazendo uma elevação do nível de cortisol. Isso traz para a pessoa realmente um estado de estresse físico muito maior. E, consequentemente, a gente vai ter uma estimulação de adrenalina. Então, essa adrenalina, esse vício nesse estímulo de adrenalina, ele pode realmente trazer uma dependência química relacionada à estimulação da própria dopamina, né, o centro de recompensa. Então, o indivíduo ele tem esse fator de ganho, né, com essa utilização. Quando você aponta para ele que você precisa retirar aquilo, é muito difícil. Esse perfil de paciente é um perfil de paciente realmente difícil da gente conseguir. É tanto que existe vários tipos de trabalhos que fazem a associação entre usuários de esteroides ilícitos com usuários de drogas ilícitas. A gente tem um perfil de consumo muito próximo, né? Porque muitas vezes o próprio traficante, e é assim que a gente tem que tratar a pessoa que vende um esteroide anabolizante clandestino, que ele é um traficante. E definitivamente é isso. Essa pessoa, esse consumidor dessa medicação, ele pode realmente estar mais propenso também à utilização de drogas ilícitas. Muito observado, tá? Porque eu acho que um colateral mais precoce é esse, a dependência, né? A pessoa não consegue mais sair. Eu quero te fazer uma pergunta. Depois que a pessoa usa o esteroide, ela vai voltar normalmente a produzir testosterona ou ela vai ter uma consequência? Isso é uma dúvida que às vezes os pacientes que fizeram uso ou que vêm com essa intenção de usar sempre apontam, né? E a gente precisa entender um pouco da fisiologia, né? Esse funcionamento, como é que isso acontece? Existe uma glândula que nós temos, gente, que se chama hipófise. E essa glândula, ela faz a produção de vários hormônios. Dentre eles, a gente tem um que se chama LH. Esse LH, ele faz uma atuação lá no testículo e estimula a produção de testosterona. Existe uma coisinha da época que a gente fez biologia, lá no ensino médio, que falava de feedback negativo. E é esse o efeito que a testosterona vai fazer na própria hipófise, controlando a sua autoprodução. Então, se por acaso essa testosterona ela está mais alta, consequentemente diminui a produção do LH. Agora vamos lá. Se a pessoa ela está aplicando e fazendo superdoses de testosterona, a interpretação que o corpo vai fazer é: estou produzindo muito. Consequentemente, vai diminuir a produção do LH, consequentemente, vai estimular menos o testículo e, assim, interromper a produção de testosterona. Esse é o famoso bloqueio de eixo, né? Então, isso é o bloqueio de eixo hormonal, que a partir do momento que a pessoa ela faz essa aplicação, ela está trazendo uma inibição da própria produção. Ele está deixando de produzir. Acontece de reverter espontaneamente? Acontece. A gente vê realmente, o corpo é muito inteligente, a máquina ela tenta voltar para o estado de normalidade dela, mas isso não é regra. Isso não é regra e a gente vê muitos casos realmente de pessoas que ficam sem produção, não entendem o porquê entraram num estado de baixo libido, dificuldade de ereção, uma apatia e total fadiga crônica. Então, está muito relacionado justamente a isso. Saber que o esteroide, o tempo de exposição, a droga, como que foi do mercado underground, foi de farmácia, tudo isso interfere, né? Porque, igual você falou, é fato que a testosterona feita de forma exógena, ou seja, se você aplica testosterona,
nunca mais vai ser como era antes, né? E isso depende. Pô, tomei uma ampola de Decadurabolin. Pô, é uma ótima droga para fuder o eixo da pessoa, né? Desculpa a palavra, mas é uma droga aí bastante comum no mercado que causa uma inibição muito precoce do eixo hormonal e por um período bem longo. É o Decadurabolin. Então, vai depender da dose, do tempo de exposição, do mercado, de onde, qual é a procedência dessa droga, mas quase todas, infelizmente, vão bloquear o eixo, como você disse. E uma medicação que eu gostaria muito de deixar o alerta até para o público que a gente quer atingir, que é em relação, por exemplo, a uma droga muito comum no mercado clandestino, que é a trembolona. É muito importante a gente trazer esse aviso para a população em relação ao uso de trembolona. A consequência psiquiátrica que a trembolona ela pode proporcionar, ela é gravíssima. A trembolona a gente tem associação com estados realmente de surtos psicóticos, de realmente níveis de agressividade enormes e muitas vezes irreversíveis. Então, é muito importante a gente alertar, né, o jovem, aquela pessoa que está pensando somente no efeito estético possível dessa medicação, mas esquecendo de todo o trabalho negativo que ela pode fazer ali com o nível psiquiátrico do paciente. E traz realmente transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e isso, gente, a gente precisa realmente entender que está hoje, né, alguns casos de agressão doméstica, e isso tem muita relação com a utilização de esteroides, né? A gente vê muitos casos relacionados. Quando a pessoa chega e fala assim, nossa, trembolona é tão assim mesmo, eu falo assim, e é tão violenta que não existe estudo em humanos, né? Então, a gente falou de obesidade, a gente falou de esteroide, e tem muita droga para cavalo que burro usa, né? Então, muitas das vezes tem o obeso que fala assim, pô, estanozolol seca, vou usar estanozolol. Então, o cara já é obeso, vai usar um esteroide. Putz, a gente vai levar o risco cardiovascular desse paciente lá em cima e não vai resolver. Sabe o que vai virar? Um fordo, um gordo forte, né? Então, tem que tomar cuidado, sim. O estanozolol é conhecido aí no underground por duas coisas, né? Primeiro, por secar a articulação. E segundo, por secar, né? Então, não faz sentido nenhuma das duas coisas. E a alteração que a gente vai ver no perfil lipídico, né, no colesterol do paciente com o uso de estanozolol é muito significativa, né? Então, aquele bom colesterol que a gente fala, que é o HDL, vai ter uma queda importante, o LDL vai se elevar demais, e com isso o risco cardiovascular ele realmente vai aumentar muito. E interessante você falar isso dessa associação com alterações articulares e também tendinosas. O uso de estanozolol está muito associado a alterações tendíneas, a aumento do risco realmente de inflamações, tanto articulares quanto de tendões. Então, a gente tem uma relação grande aí desses usuários com esse tipo de lesão. Esse risco de ruptura de tendão, ele é muito real e, na verdade, é uma tríade, né? É o homem, o usuário de esteroide, querendo botar peso no supino. A fórmula mágica para romper o peitoral é essa, né? Então, a testosterona, ela modifica. O seu tendão tem uma estrutura de colágeno lá bonitinha, né? O esteroide, ele chega lá e desconfigura todo esse arranjo de colágeno, deixando o tendão não só desconfigurado, mas também mais rígido, muitas vezes encurtado. A chance de ruptura vai lá em cima, né, Diego? E fora que esse estímulo, o uso crônico, né, do esteroide anabolizante, ele vai trazer o desenvolvimento muscular, mas o tendão ele não acompanha esse aumento, ele não vai acompanhar na mesma proporção. O tendão não consegue, às vezes, suportar toda a carga e toda a força que aquele músculo que está em desenvolvimento, ele pode suportar. E aí a ruptura ela é um caminho realmente que vai ser visto com certeza. Tem uns caras que falam assim, não, pô, tá ruim, tô sentindo uma dorzinha, bota uma Deca aí pra lubrificar. Isso é verdade? Existe
Existe uma associação que a nandrolona ela tem um potencial analgésico, mas é muito... A gente dizer que isso vai ser analgesia é uma baita de uma sacanagem, na Tô com dor de verdade. cabeça, me dá uma Toma uma deca. deca. Comigo, resolveu. É algo que, assim, a gente tá longe, na verdade, de ser o analgésico ideal para ser utilizado. Apesar dessa propriedade, né, de redução de potencial de dor e de fadiga durante a execução de treinamento, até por isso que tá aí nos halls de proibição da UADA, né, gente? Então, se não trouxesse realmente o benefício de performance, não estaria proibido. Vai trazer um benefício de performance? Vai. Mas é aí que entra, a gente precisa justamente dizer, a gente está falando em saúde ou a gente não está querendo ser promotor de saúde? É esse que é o limite realmente da ética que a gente precisa pensar. Eu acho que o conselho, ele foi um pouco infeliz na nota que ele soltou sobre o uso. A gente falou aqui de diversos colaterais, é perigoso usar esteroide, mas não é que a gente deve fechar os olhos para esse tipo de pessoa, né? A pessoa que usa o esteroide, a gente falou inúmeras vezes aqui sobre dependência. A gente não pode fechar os olhos para esse tipo de pessoa. Se a gente não conseguir orientar, eu mesmo, muitas das vezes eu trabalho com forma de desmame, assim como a psiquiatria trabalha também. Porque muitos colegas simplesmente falam, tu tem que parar com isso, senão tu vai acontecer isso e o paciente nunca mais volta, ele não está assistido, né? Então é um problema de saúde. Brinquei mais cedo, a gente falar assim, tu vai na Smart Fit, alguém vai te oferecer. Pô, vai na Smart Fit que metade tá tomando esteroide. Esse é o ponto. Eu acho que você falou tudo. Na minha opinião, é uma grande infelicidade, porque eu acho que o conselho ele virou as costas para esse problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Nós temos um problema de saúde pública e não vai ser tratado com o meio médico virando as costas para esse perfil de paciente. A gente precisa tratar esses pacientes. A gente precisa realmente trazer informação para esse paciente, tratá-lo. Não é deixar a cargo do bombador da academia fazer a função de médico, né? E nem é a função do médico agir como bombador da academia. Então, os papéis estão completamente invertidos hoje. Eu acho que esse é o caminho que se precisa realmente estabelecer. O papel de médico é de médico, né? Então, a nossa função é de promotor de saúde. Essa é a nossa função. E não é virar as costas para esse perfil de paciente. Esse perfil de paciente precisa de muitos cuidados. São cuidados nos diferentes níveis, cardiovascular, metabólico, psiquiátrico, neurológico, como a gente citou, são vários os níveis de comprometimento e não é simplesmente dizendo para essa pessoa não faça isso. Não é assim que se trata nenhuma dependência química, né? Não é simplesmente dizendo, bate nas costas e fala assim, meu filho, você não pode usar. Não é assim que a gente vai tratar e não vai ser assim que vai tratar esse perfil de paciente. Exato, você até comparou agorinha com drogas ilícitas, né? Ninguém fala isso pra pessoa que tá com esse tipo de problema, tu precisa parar, tá? Tchau. Não, a gente dá suporte, dá opções, né? Existe internação também, mas eu acho assim, a gente citou aqui trembolona, eu falei deca, falei estanozolol. Anabolizante não é só testosterona, a gente tem 3 hormônios anabolizantes, né? Testosterona e os derivados, claro, insulina e GH. E o GH é outro que é atribuído aí ao hormônio do rico, né? O hormônio milagroso, faz tudo. Quer ficar bonito também, fortão, toma GH. Isso é verdade? Eu costumo dizer, e isso foi muito bem falado em vários congressos que a gente vai, isso é uma coisa que se coloca, né? Para pensar que vai ganhar massa muscular usando GH é o maior gasto de dinheiro inútil da vida, porque o que esse GH pode proporcionar de hipertrofia é insignificante. Eu acho que é algo que aplica esse dinheiro em alguma outra coisa, não vai pensar nisso. E uma coisa que eu recebo muito no consultório, Pedro, que é interessante, que é o quadro de poliartrite provocada pela utilização de superdoses de GH.
Existe um tipo de lesão que é muito comum nas mãos desse tipo de paciente, que é inclusive o dedo em gatilho. A dificuldade em conseguir fazer a abertura, né, dos dedos da mão. E eu já tive e recebi pacientes com poliartrite. Então, o paciente inteiro inflamado por conta de superdose de GH. Faz uma reação antígeno-anticorpo e realmente esse paciente ele vai fazer uma poliartrite, uma tendinite importantíssima. Vai ser tratado aí por algum tempo com corticoide e até mesmo com alguns procedimentos cirúrgicos que às vezes a gente precisa fazer para ajudar a voltar a mobilidade, principalmente aí das mãos. Muito importante, né? E é real esse tipo de colateral. Essa informação que a gente está querendo passar aqui do GH, que é pouco vai resolver, o paciente muitas vezes ele já sabe isso, né? Ele chega assim, doutor, eu quero tomar GH. Ó, meu caro, o GH é assim, 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 não vai te dar tanto resultado. Doutor, mas joga um texto junto aí, que GH eu já sei, eu li no blog lá que o GH sozinho não dá não, tem que ser com um texto junto, né? Ou então eles já vem armado pelo blog hipertrofia, né? Já tem muita informação correndo solta aí. Diego, quero agradecer a presença, bate-papo aqui, a gente, acho que eu e você fala muito, né? A gente deixasse aqui, ficava até amanhã conversando. Queria agradecer, deixo aqui o nosso espaço aberto para te receber alguma outra próxima vez, foi muito bacana. Esse é o Dr. Diego, inclusive a gente está até conversando em off, uma parceria, fazer atendimentos juntos, né? Eu acho muito bacana seu trabalho, lidar com dor. É uma queixa muito comum, né? Todo mundo tem uma dor de joelho que incomoda, ou uma dor no quadril, não no dia a dia, muitas vezes, às vezes no exercício, às vezes no dia a dia. Eu acho muito bacana essa área que tu segue e muito obrigado. Eu que agradeço, como eu disse, eu fiquei muito feliz com o convite, né, a participação, ter essa oportunidade de trazer um pouco daquilo que eu tanto gosto de fazer, eu acho que é muito importante e tô cobrando aí, pessoal, essa parceria dele aí comigo aí, pra gente fazer esse bem bom. bolado aí Vamos juntos. fazer, com certeza.